Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que trazemos notícia aqui sobre o Palmeiras, o Verdão, que está em poucos aí de anunciar mais um reforço que pode ser John Arias, mas hoje vamos fazer uma reação aqui do jogo aberto, comentando um pouquinho sobre esse lance invicto que o Palmeiras está, né? São 3 jogos, venceu os 3 e também tá fixando aí no campeonato. Vamos ver aí, comentando tudo sobre o mercado da bola também do Palmeiras. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Tá gostando desse resultado de 1-0? O Palmeiras tá dando certo, garantindo 3 pontos na conta. E olha, jogo de Série A, a sensação do Brasileirão, o Mirassol que mudou muito seus jogadores, tem caras novas, perdeu para o Palmeiras graças a Flaco Lopes. Equipes de G4 da Série A e o Verdão começou pressionando nesse desvio do Gomes e no chute de fora do Marlon Freitas, com rebote do Maurício. Foram 9 mudanças em relação ao clássico. Então, destaque para a molecada. Luiz Pacheco, volante de 17 anos, surpreendeu o goleiro e quase fez de cobertura. Já o Arthur, lateral esquerdo de 20 anos, foi na linha de fundo e deu trabalho para o goleirão Walter. A chuva apertou e o Mirassol enfim chegou no pivô do André Luiz. E para não perder o costume, Abel Ferreira levou amarelo por reclamação com apenas 20 minutos de jogo. Agora, olha essa triangulação, que beleza! Maurício, Sousa, Maurício e Vitor Roque. Mas a fúria do Leão era grande e o Mirassol respondeu, com Shailon assustando o Carlos Miguel. Os espaços se tornavam cada vez mais raros e Vitor Roque seguia tentando de todo jeito. Camisa 9 que foi substituído com dores no joelho. Com tudo praticamente fechado, a bola parada era o caminho. Flaco Lopes, que tinha entrado há 15 minutos, recebeu o cruzamento do Sousa e abriu o placar. 1-0 na chamada ponte aérea gringa do Verdão. O Palmeiras faz 1-0 aqui em Barueri com o Flaco Lopes. Feliz pelo gol. A gente está trabalhando muito bem esse começo de temporada. Acho que o fato de tudo que aconteceu ano passado está sendo a gasolina que a gente está tendo nesse começo de ano. O Mirassol não desistia e por pouco não empatou com Carlos Eduardo, aquele mesmo ex-Palmeiras. Ainda deu tempo do Flaco tentar esse golaço, mas o placar seria mínimo mesmo. Palmeiras 1, Mirassol 0. Mesmo criticada por muitos, a Arena Barueri vem sendo realmente a casa alviverde em 2026. O Palmeiras segue invicto por aqui no profissional e também na base. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que recorrer riscos, que temos que passar e nos mostrar para o jogo. Em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. Invicto a 16 jogos como mandante, o Palmeiras vence a 3ª seguida por 1-0, enquanto o Mirassol conheceu a 2ª derrota consecutiva, algo que ainda não havia acontecido com Rafael Guanais. Nós estamos reconstruindo a equipe para uma temporada que vai ser uma temporada extremamente desafiadora, não só pela expectativa criada pelo ano passado, só que o ano passado acabou, né? Eu voltei de férias, fiquei analisando um por um os nomes que saíram, que chegaram. Na minha opinião, até agora, não sei se as reposições foram à altura. Claro que tem desentrosamento, precisa de mais tempo para trabalhar, mas tempo no futebol não existe, Edu. E parece que o Palmeiras aprendeu a lição do Paulistão do ano passado. Já começa o time mesclando alguns jogadores, mas com qualidade e vencendo 3 jogos seguidos e batendo esse time do Mirassol, que agora é muito respeitado. Muito respeitado, e a eficiência da equipe do Palmeiras, né? O ataque está fazendo gol e a defesa também está segurando ali, não está tomando gol. Acho que isso é o mais importante, principalmente num planejamento que o Abel está fazendo, em revezamento de alguns jogadores, até porque a gente sabe como que é a questão da pré-temporada, alguns jogadores têm um desgaste maior do que o outro, de um jogo para o outro também, e o Abel está sabendo lidar com esse tipo de situação. Agora, o que me chamou a atenção também, Renato, como você falou, o Luiz Pacheco no meio de campo, é um jogador que realmente parece que já está no profissional há bastante tempo, pelo posicionamento, pelo que o moleque joga com cabeça erguida. Gostei muito também do lateral esquerdo, o Arthur. Gostei, jogou muito aplaudido. bem. Jogou muito bem. Então a gente vê que a cria da academia está dando não só o ataque,
né, que o Palmeiras sempre foi a questão da revelação do ataque, mas a gente também vê agora no meio de campo um lateral esquerdo também. E eu vou falar um negócio para você, o Marlon Freitas parece já está no Palmeiras há bastante tempo também, orientando, cobrando, isso que a gente imaginou e queria de um jogador dele, e precisava do Palmeiras, porque a gente via o Palmeiras, todos os jogadores quietos dentro do campo, ninguém cobrando, ninguém orientando, e aí a gente vê hoje uma postura diferente. Eu acho que foi merecedora essa vitória de um adversário muito difícil que é o Mirassol. E na hora também que o Carlos Miguel foi dar uma peitada ali no árbitro, o Marlon Freitas já chegou, colocou ordem. Tem um detalhe, Cicinho, no ano passado, apesar das revelações e das boas vendas do Palmeiras, talvez só pensar nesse aspecto de juventude, que o Palmeiras não vai abrir mão e nem deve, mas trazer um pouquinho de experiência. Você tem um Luiz Pacheco, tem um Marlon Freitas, você está colocando 2 jogadores em patamares diferentes de experiência. E eu acho isso positivo. O Palmeiras precisa, o Maurício é um jogador que, na minha opinião, ainda vai render muito, mas você tem um Veiga que é mais experiente. Então o Palmeiras hoje, ele está juntando experiência, Gustavo Gomes, por exemplo, com juventude. E essa pode ser a fórmula para o ano. Exatamente, já vem o Marlon Freitas, principalmente, já vem com uma certa bagagem, né? Campeão da Libertadores pelo Botafogo, sendo capitão, trazendo esse peso da responsabilidade, do comando, e nesses momentos é muito importante. Então, assim, essas peças pontuais que o Palmeiras está trazendo é exatamente isso, é para tornar a equipe cada dia mais competitiva, né? Mais experiente para as competições e, obviamente, com peças de reposições. Então, você mesclando juventude com experiência, o crescimento é inevitável. Nas mãos do Abel ainda, tem tudo para o Palmeiras ter um ano diferente. Eu adoro prestar atenção nas palavras de Ronaldo Giovanelli, porque as pessoas pensam que ele só fala do Corinthians, mas como ele falava tão bem, rasgava elogios ao Carlos Miguel, são 10 jogos sem tomar gols, sim, Ronaldão. E eu quero saber se você está empolgado com este começo de temporada do Palmeiras, Ron. Porque ele desbancou nada mais que Cássio e nada mais que Everton. É um baita do goleiro, a verdade é essa. O Carlos Miguel, tanto é que foi vendido, não teve oportunidade, mas esse menino é um baita do goleiro, não tem o que reclamar. Ficou nervoso no momento que não deveria ali, mas o Marlon foi lá e deu uma acalmada nele. Coisa linda, você profissional, reconhecendo o talento, isso é uma coisa importante. Eu fico emocionado. E eu tô me preparando, você viu que eu tô me preparando pra aguentar o Alisson na Copa também. Ai, o Alisson, eu tô me preparando emocionalmente. Ainda bem que a Copa dura só um mês e a temporada no futebol brasileiro dura o restante, São 7 jogos, ai meu pai do céu. Jogou contra o Mirassol com o Luiz Pacheco, por exemplo, entre os titulares. Achei uma boa partida do Pacheco, meio campista. Uma postura de um jogador assim tão jovem, ele se posicionou ali no meio como se já tivesse há um tempo no time. Nesse começo de ano eu olho mais essa questão do que a parte técnica e tática por tudo isso que a gente está falando no programa todo. Pelo lado do Marlon Freitas também a mesma coisa. Teve uma hora que o Carlos Miguel, que tem 3,40 metros de altura, foi para cima do juiz. O Marlon Freitas, no seu alto de uns 1,80, foi dar um empurrão no peito do Carlos Miguel. Sai daqui que você vai ser expulso, porque já tinha tomado amarelo. E é esse tipo de coisa que o Abel queria no Marlon Freitas, né? Essa postura. E aí teve uma hora que ele chegou, grudou no ouvido do Pacheco, falou. Então, essa postura de liderança do Marlon é a parte boa que eu vejo neste começo de temporada. Já tinha ressaltado isso até contra a Portuguesa, quando era o primeiro jogo, 5 dias depois de treinar. Ele estava dando gesto para cá, gesto para lá, e que a gente sabe que dentro do futebol não é tão simples assim um cara chegar num time como o Palmeiras e já ficar gesticulando no meio do jogo. E ele fez isso com tranquilidade. Então, legal. Esses são os destaques aí para mim positivos. Claro que o 100% também é legal, porque lá para frente, no Campeonato Brasileiro começar, o Palmeiras pode, sem peso na consciência nenhum, sem pensar ou não se vai se classificar para as quartas de final, do Paulista, falar, não, vou pôr time reserva, já estou aqui, se eu ficar em primeiro ou quarto, tanto faz. O lado ruim é justamente essa questão do DM. O Andréas, ele já fez até um treino ontem correndo e tal no gramado, então aparentemente não vai ser algo tão grave assim, não limitou a mobilidade, talvez ele não perca tanto o seu preparo quanto poderia se ele tivesse que ficar enfaixado ou algo assim. Então fica por esse lado aí uma lesão que obviamente é ruim, mas poderia ser pior, né? Especialmente do jeito que ele caiu e do jeito que ele saiu com a mão, assustado. Parecia que ele podia ser alguma coisa pior. E o Vitor Roque, ele saiu andando, né, do jogo depois contra o Mirassol. Então assim, também foi um primeiro bom sinal. No jogo, no pós-jogo ali no sábado, a impressão da turma do Palmeiras era que não tinha sido nada grave. Não, acho que foi só um susto, porque ele saiu chorando, pôs gelo no joelho. Então a impressão é que não tinha sido nada grave.
Ontem o Palmeiras se representou, ele vai fazer exames e o Palmeiras vai dar uma notícia em relação a ele só hoje. Dependendo do que for no joelho, se ele fica 6 meses parado, muito ruim, porque se tiver ligamento cruzado, por exemplo, às vezes tem cara que tem ligamento cruzado e sai andando depois de um tempo, então assim, pode acontecer. Mas aparentemente não vai ser algo neste nível. E pior do que você perder o jogo com o São Paulo no final de semana que vem, ou o jogo com o Corinthians, ou o mata-mata, é você ficar fora deste início de temporada para se condicionar para a hora que importa. Então, de repente, o Vitor Roque fica um mês parado, que seja assim uma distensãozinha, alguma coisa mais leve no joelho, fica um mês parado, você perde justamente o preparo para a hora que mais importa, né? Então é isso que o Palmeiras vai ter que pensar, ainda mais se o Abel quiser de novo usar o Vitor Roque e o Flaco Lopes, os dois continuar com uma dupla de ataque, porque ele já nesse primeiro momento ele faz alguns movimentos que de repente ele não joga necessariamente com os dois, você perder o Vitor Roque nessa altura do campeonato ia ser desesperador, porque o Luigi e o Bruno Rodrigues são as opções para ele. O Abel sugeriu 5 substituições. 6 substituições. Mais uma a mais, exatamente. 6 substituições, que tal? Boa, hein? Daqui a pouco faz que nem futsal. Eu acho que, sinceramente, no estadual, esse tipo de coisa deveria ser uma gincana assumida, né? Já deturparam o regulamento do meu irmão, devia ter algumas coisas. Limite, não tem hidratação na chuva, dilúvio. Não estou dizendo para virar outro esporte, como já teve aqui na Federação Paulista em alguns momentos. Aliás, o Brasil é bicampeão da Kings League, hein? Só para anunciar. Bom, então não tô, parabéns, então não tô dizendo para colocar as regras da Kings League no Paulistão, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Mas já teve aqui, né? O Juca lembra, Rio São Paulo, né? Tipo, falta direta, não sei quantas faltas era falta direta, umas inovações, 2 árbitros, né? Um em cada metade do campo. Termina empatado, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Eu acho que o torneio devia ser encarado mais dessa forma do que esse jeito sério e ameaçador para os grandes. Eu entendo a sugestão do Abel, sinceramente, para o início de temporada, ainda mais num ano em que não dá para fazer a pré-temporada. O que ele justifica, eu concordo, é que os jogadores ainda não estão condicionados. Se pudesse fazer 6 substituições nesse campeonato, nesse início de ano, faria mais sentido para o desgaste dos jogadores, né? Eu não acho uma alteração esdrúxula, não. Uma sugestão esdrúxula. Fala, Trajano. Não, só os mais antigos podem lembrar do torneio início, né? Torneio início. Isso tudo. Exato. Famoso, glorioso torneio, saudoso torneio início. Em que escanteio era critério de desempate, certo? Exatamente, isso mesmo. Se tivesse empatado, quem tivesse mais escanteios a favor eliminava o adversário. Não é do tempo do Danilo. E 3 escanteios equivaliam a 1 gol. Exato. Tinha isso também. Esse tipo de diferença. Será que nós estamos deixando passar, Tirone? Oi. E o glorioso Mirassol, hein? Pois porque o Mirassol, porque segura, porque o Guaná já não vai nem classificar. Então, mas aí que tá. Vamos observar. Vamos fazer uma distinção. Observar as escalações de Mirassol e, por exemplo, Bragantino. São os outros 2 times paulistas na Série A do Brasileiro, disputando o Paulista sem a tabela carnificina dos grandes, certo? O Bragantino 100% está à frente do Palmeiras. O Mirassol, se você reparar, exceção do primeiro jogo, o Guanais tem feito os testes, colocado os reforços. Contra o Palmeiras, o Eduardo, recém-chegado, foi o capitão do time. Cara, foi o último a chegar. Ele falou desde o início, vamos respeitar também a estratégia do Guanais. A minha preocupação é a partir do Brasileiro. Eu tenho que preparar o meu elenco para o Brasileiro. Mas o Mirassol podia ser campeão paulista. Podia. Mas ele vai jogar o Brasileiro daqui a 9 dias, como o Mauro falou, e a Libertadores. Então ele está fazendo como pré-temporada. Do lado do Braga já nem tanto. O Mancini está botando praticamente o mesmo time em todas as rodadas. Tem 9 pontos em 9 possíveis. E o Mirassol já jogou contra o São Paulo e contra o Palmeiras, né? Nas 3 primeiras rodadas, o Braga jogou contra o Corinthians e vai daqui a pouco... A minha dúvida, Trajano, não é o Mirassol, é se o Bragantino, enfim,
vai disputar alguma coisa para valer. Se o cabo da faquinha está reforçado. Porque nesse meio de semana já vai ter, a gente vai ter ultrapassado metade do campeonato, da fase de classificação. O Bragantino está na frente. Oi. Não, o Arnaldo, o Dorival Júnior, na coletiva, alçou o Bragantino para ficar no grupo dos grandes. Ele falou, enfrentamos 3 grandes já. É verdade. Bragantino, ele já coloca o Bragantino no outro patamar. É isso. Olha, falar em enfrentar... Série A. Série A, é. Série A. Falar em... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola do Verdão. O Verdão segue firme aí, né? Nas últimas horas saiu notícias que John Arias acertou com o Palmeiras, né? Que está tudo acertado, está liberado para jogar pelo Palmeiras, né? Então só falta o Palmeiras se liberar, né? Mas o desejo do jogador mostra claro isso, né? A notícia é o seguinte, né? Agora, de uma fonte mais confiável, o Palmeiras avança para a contratação de John Arias, mas vê Thiago Almada mais distante. O Verdão avançou nas últimas horas por um acerto definitivo na contratação do meia colombiano John Arias, do Wolverhampton. Já o meia argentino Thiago Almada, né, do Atlético de Madrid, está mais distante de qualquer tipo de acerto, né? Você já sabe. Em função dos valores envolvidos nas negociações com ambos os jogadores, ambos atuando em campeonatos de primeira prateleira da Europa, né? O Palmeiras já está ciente que o mais provável contratar é apenas um deles. Então, conforme o Gazeta Desportiva, o desfecho positivo nas negociações por área ficou mais próximo e a contratação pode ser fechada já nos próximos dias. Isso porque o Palmeiras já avançou nessa contratação, o jogador já aceitou aí a salarial, né? Aceitou tudo aí com o Verdão e chega aí para ser um reforço de grande qualidade nesse meio campo, né? E o Palmeiras precisa muito. Você gostou dessa notícia, nação? Comente para esse vídeo aqui, se inscreva no canal e até, galera, o próximo vídeo.